Lei 14.811 de 2024, que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais. Eu sou o professor Gustavo e vou ler essa normativa com vocês, para que vocês possam compreender mais um pouco da necessidade de proteção às crianças e da legislação ligadas à educação. Vamos lá. No artigo 1º, diz o seguinte: esta lei institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares e prevê a Política Nacional de Prevenção do Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Quem quiser aprofundar mais, tem o Decreto-Lei número 2.848 de 1940 e as leis 8.072 de 1990, junto com a Lei 8.069 de 1990, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então essa lei ela vai normatizar e melhorar essas três outras que estão aqui anteriormente citadas. No artigo 2º diz o seguinte: as medidas de prevenção e combate à violência contra a criança e adolescente em estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados, devem ser implementadas pelo Poder Executivo Municipal e do Distrito Federal em cooperação federativa com estados e União. Em outros momentos, em outros podcasts, falávamos sobre os sistemas de educação, que são três: sistema municipal, sistema estadual e sistema federal. O município, ele cuida das escolas de 0 até 14 anos, o estado das escolas que têm alunos entre 15 e 17 anos e a União dos alunos acima de 18 anos na educação superior. Então aqui está dizendo que os agentes referentes ao combate da violência contra a criança, eles têm preferencialmente uma coordenação do poder municipal em cooperação com o poder federal e estadual. Então a responsabilidade primeira é da prefeitura de cada município e depois, por cooperação, os outros segmentos. Outros agentes também são citados no parágrafo único, como a capacitação continuada do corpo docente, integrada à informação da comunidade escolar e da vizinhança em torno do estabelecimento escolar. E o item 1 do artigo 4 fala em aprimorar a gestão das ações de prevenção e de combate ao abuso e à exploração sexual de criança e do adolescente. Aqui não falou qual agente deve fazer isso, mas nós sabemos então que esses agentes são os profissionais citados no parágrafo único, corpo docente, integrada à formação da comunidade escolar na gestão participativa e da vizinhança, e preferencialmente poder municipal, associado ao poder estadual e depois federal. O item 3 diz: promover a produção de conhecimento, a pesquisa e avaliação dos resultados das políticas de prevenção e de combate ao abuso e exploração sexual da criança e do adolescente. O item 4, garantir o atendimento especializado e em rede da criança e do adolescente em situação de exploração sexual, bem como de suas famílias. E no parágrafo 1º, fala sobre uma visão sistêmica que nós devemos ter diante dessa situação. Por exemplo, as políticas públicas de prevenção e de combate ao abuso e à exploração da criança e do adolescente não se restringem às vítimas e devem considerar o contexto social amplo das famílias e da comunidade. Então, as políticas públicas não podem ser direcionadas simplesmente à ideia de combater a consequência do ato de violência, né? Ou então se concentrar só na criança que é a vítima. Mas uma política de Estado preventiva, ela vai atuar em cima das causas, das possibilidades e dos outros espaços em que a criança atua, como além do espaço escolar. Então a casa, o bairro, as ruas, quer dizer, é como se toda a sociedade tivesse a ideia de educar e de proteger essa criança. Eu sugiro a vocês que assistam a um documentário na Netflix, a uma série que se chama Crescidinhos, que se passa no Japão. E nessa série, a criança, culturalmente, ela é inserida na sociedade para além da sua casa. Então ela tem que, por volta de 3, 4, 5 anos, bem ainda pequenininha, ela tem que fazer alguma função sozinha, como ir, por exemplo, à feira, trocar a pilha de um relógio da mãe, comprar uma fruta, e aí a mãe dá essa função para a criança e fica dentro da casa e a criança cuida de todo o resto.
a gestão do dinheiro, do trajeto, de perguntar para um adulto onde fica aquele lugar que ela quer chegar. E aqui no Brasil isso é muito diferente, né? Nós não temos essa política porque parece que o espaço fora de casa é muito violento, muito perigoso, né? E lá no Japão, eu vi alguns episódios, né? Uma criancinha, ela tá assim meio parada, sem graça, com vergonha, com medo, ansiosa. Aí vem um adulto, né, e pergunta: onde você está indo? Ah, eu estou indo pôr pilha no relógio da minha mãe. Ah, mas vai aqui, ó, vai reto, ali a joalheria, pergunta para aquele outra pessoa que está ali, está chegando, não desiste não. Então é toda a sociedade cuidando, protegendo e ajudando, né? Isso mostra que lá, né, pelo menos é possível confiar no cidadão, é possível confiar no adulto e é possível a gente conseguir, enquanto criança, realizar algumas ações. Então, acho que nosso primeiro passo agora é instituir isso em lei. Depois é transformar isso em cultura, para que isso não precise mais de lei para ser cumprido, né? Então, a gente está no primeiro degrau, né, de um mundo que não sei quando se realizará, mas quando ele for realidade vai ser muito bom para nós. O artigo 5º diz sobre o Decreto-Lei de 1940, né, que é o Código Penal, e passa a vigorar. O Código Penal é o Código de Punição, né? Então, ele diz o seguinte: 2/3, se o crime foi praticado em instituição de educação básica, pública ou privada. Quem fala, por exemplo, do tempo de penalização. E para a gente ter certeza, a gente precisaria consultar essa outra lei. Então fica aí a dica, né? Decreto número 2.848, de 1940. Para a gente saber, então, a que se refere o artigo 5º, o item 3, 2/3 de quê? 2/3 da pena, né? Então, 2/3 da pena será dado ao infrator que ocasionar uma prática ilegal em instituições de educação básica, pública ou privada. Agora vamos falar de intimidação sistemática, bullying. No artigo 146A diz o seguinte: o que é o bullying? Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante a violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Qual é aqui uma questão que pode cair no seu concurso e que você às vezes pode confundir? Vamos supor aqui que uma mulher esteja andando na rua e aí passa um motoboy e dá aquela buzinadinha. Pam, pam. Essa ação é bullying? Aí você vai dizer: não, isso não é bullying. Não teve violência, não chegou perto. Tal. Essa situação é assédio. Aí eu vou dizer para você: não, também não é. Não, como não? A pessoa está me assediando, ela buzinou, mexeu comigo. Não, a configuração do assédio é próxima do bullying, num quesito que inclusive está escrito aqui na lei, ó. Tem que ser uma ação intencional e repetitiva. Então, um motoqueiro que nunca viu essa mulher passa na rua e grita pam pam e buzina, isso não é bullying, isso não é assédio. Pode ser uma importunação moral, pode ser uma coisa babaca, sem graça, mas isso não está tipificado em lei, né? Não tem como julgar uma pessoa, colocar ela na cadeia porque ela fez isso, né? Porque isso ainda não constitui um dispositivo legal. A mesma coisa, a pessoa grita: ô gordo, ô seu careca, isso, se essa ação não é repetitiva, ela não entra no dispositivo do bullying. Então, para ser bullying, então, professor, para ser repetitivo, então, tem que ser em lugares que a gente sempre encontra determinada pessoa. Isso, por isso que bullying acontece especificamente no trabalho e na escola, que são os lugares em que mais as pessoas se encontram, né? Agora também tenho aqui uma informação falando do bullying virtual, o cyberbullying, que é a intimidação sistemática em espaço online. Diz o seguinte: se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social, de aplicativos, de jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital,
ou transmitida em tempo real, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa se a conduta não constituir crime mais grave. Então, se não constituir crime mais grave, multa. Se constituir um crime grave, vamos supor que a intimidação online gera, por exemplo, igual naquela série Os 13 Porquês, da Hannah Baker, gera uma questão de abreviação da vida, gera uma questão de danos morais e materiais. Aí vai além da multa, né? Vai para a reclusão de 2 a 4 anos. O artigo 7º fala sobre a Lei 8.072, Lei de Crimes Hediondos. E no item 10 fala o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação realizados por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. Então aí nesse caso, né, o que eles vão chamar de crime violento, e aí a reclusão de 2 a 4 anos. E por último, agora, vamos falar sobre o parágrafo único. Os estabelecimentos educacionais e similares, públicos ou privados, que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes, independentemente de recebimento de recursos públicos, deverão manter fichas cadastrais e certidões de antecedentes criminais atualizadas de todos os seus colaboradores. Essa semana eu li uma reportagem do presidente da Argentina, Javier Milei, que ele está investigando 40 mil funcionários públicos na Argentina para ver exatamente essa questão de ficha criminal. E ele falou que se tiver algum antecedente, algum incidente em relação a isso, eles serão demitidos, mesmo sendo concursados e efetivados. Então aqui, qual é a ideia? A ideia é que a pessoa que vai cuidar da proteção da criança, ela tem que ser ilibada, ela tem que estar dentro do Código de Ética. Tem um podcast que eu fiz também, podem verificar, né? Lei 1172, que é a lei do Código de Ética do servidor. Então, a pessoa tem que ter uma vida proba, íntegra, cuidadosa e se preparar diante das literaturas, das leis, das normativas, para exercer a sua função. Por que essa função é muito delicada? Porque a gente sabe do histórico do país em relação à violência contra a criança e adolescente. Então, aí é todo um cuidado, mas não me fujo ao combate de dizer para vocês que é uma coisa polêmica também, né? Vamos imaginar uma situação hipotética. Às vezes o deslize que um funcionário público dessa área de atuação teve é completamente diferente da área em que ele trabalha, né? E aí, como que fica? Será que ele não está mais apto a exercer aquela função? Então, como que ficaria a mediação? Por isso aí é necessária a criação de uma comissão de ética, se você é funcionário público, né, para investigar essa conduta e ver até que ponto ela compromete o exercício do seu cargo, se você tem que ser afastado ou não. Ou seja, como são muitas pessoas e a gente tem que ainda manter a cidadania e as leis, o limite da ação do Estado, de proibição do servidor, do cuidador em exercer a sua função em relação à proteção à criança, ele é muito delicado, porque também envolve os direitos do próprio sujeito, né? Bom, espero que tenham gostado. Nós vamos para a próxima lei, né, daqui a pouquinho, é a Lei 9394. Essa é uma aula muito grande, porque a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, de 1996, a nossa última, ela é muito extensa. Mas eu já te adianto que com certeza, a mais importante, é aquela que nenhum profissional da educação, seja ele diretamente ligado ao ensino-aprendizagem, um professor, seja ele um secretário, seja ele um coordenador, seja ele da área da limpeza, da área de estoque, todos eles devem ter consciência dessa lei. Todo curso de licenciatura tem que explorar essa lei. Toda a reforma da educação tem que passar por ela, porque ela é a que vai criar necessidade até de outros dispositivos legais para a gente melhorar o nosso ensino e aprendizagem. Então, as normas, o sistema de educação, as etapas, as inclusões, as modalidades, né? Tudo está normatizado aqui em 96, nessa Lei 9394 de 1996. Certinho? Um abraço a todos e até a próxima.